事故から10年経ちましたが、義弟の記憶では焚き木のを見に行ったのは。Capítulo 10. こんにちは、新しい家政婦です。君の靴のサイズはいくつかね。24です。おお、実に潔い数字だ。A festa foi maravilhosa. De todas as que já participei, foi a que mais saudades me deixou. Não houve nem luxo nem extravagância. Nesse aspecto, foi idêntica do primeiro aniversário de meu filho, comemorado em um quarto do abrigo para mães solteiras. Ou as de Shishigozan, que comemoramos sozinhos, ou a do Natal que passamos junto com sua avó. Porém, não sei se seria apropriado chamar esses eventos de festa, com a exceção desse 11º aniversário de Raiz, graças à participação do professor, e também porque aquela noite foi a última que passamos com ele. Aguardamos, eu e o professor, que Raiz voltasse da escola para iniciarmos os preparativos para a comemoração, os três juntos. Eu nos quitutes, Raiz limpando o assoalho da sala e me ajudando em outros pequenos serviços, e o professor passando a ferro a toalha de mesa. O professor não se esquecera da promessa. Tão logo tomou consciência de que eu era sua empregada doméstica e mãe de Raiz, apontou o círculo assinalado no calendário e disse: "Hoje é dia 11. Em seguida, tomou entre os dedos o lembrete preso ao peito e o sacudiu como se quisesse elogios por essa lembrança. No começo, eu não pretendia pedir-lhe para passar a ferro a toalha. Desajeitado como ele era, seria até mais seguro que meu filho o fizesse. O personagem central da noite era o professor, por isso eu queria deixá-lo descansando na espreguiçadeira, como sempre. Mas ele protestou, dizendo que também queria ajudar. Se até uma criança pequena está trabalhando tão bem, como pode um adulto ficar ocioso? De certa forma, eu já esperava por esse protesto. Entretanto, não achava que ele fosse buscar pessoalmente o ferro de passar e a toalha de mesa e meter as mãos à obra. Já o simples fato de ele saber onde o ferro estava guardado, dentro do armário, me surpreendeu. O que dizer então do meu espanto quando conseguiu achar, ainda mais ao fundo do armário, a toalha de mesa? Foi como um espetáculo de mágica, pois, em mais de 6 meses de trabalho, eu sequer sabia que existia uma toalha de mesa na casa. A primeira coisa a se fazer numa festa é cobrir a mesa com uma toalha bem limpa, concorda? Eu sei trabalhar bem com ferro de passar. A toalha esquecida, sabe-se lá por quanto tempo, estava toda amarrotada. O calor remanescente do verão já passara. A atmosfera estava seca e transparente. Tanto a sombra da casa principal delineada sobre o jardim, como o matiz do arvoredo já não eram mais os do pleno verão. Em algumas áreas, a luz ainda incidia intensa, porém, a primeira estrela vespertina já havia surgido em companhia da lua no firmamento, onde as nuvens mudavam de feição instante a instante. Sorrateiras, as trevas se insinuavam junto às raízes do arvoredo, mas ainda eram fracas e restava algum tempo até a chegada da noite. Era o entardecer.
nosso momento preferido do dia. O professor armou a tábua de passar ao lado da espreguiçadeira e se pôs a trabalhar de pronto. Não é que ele sabia perfeitamente como puxar o cabo de força, ligar o ferro e até regular a temperatura. Estendendo a toalha, dividiu-a a olho em 16 partes iguais, como bom matemático que era, e passou uma a uma. Primeiro, umedeceu a toalha com 2 jatos do nebulizador, depois aproximou a mão do ferro para certificar-se da temperatura e começou a passar a primeira área. Empunhava o ferro com firmeza e o deslizava sobre a toalha em movimentos ritmados, tomando cuidado para não danificá-la. Com a testa franzida em concentração, as narinas dilatadas, inspecionava se os vincos estavam sendo alisados a contento. Demonstrava capricho, segurança e até amor no que fazia. Mantinha o ângulo e a velocidade do ferro de forma a ter o máximo efeito com o mínimo de movimento. Toda a elegância característica de suas demonstrações matemáticas era visível sobre a velha tábua de passar. Não pudemos deixar de reconhecer, eu e meu filho, que ninguém faria aquele serviço melhor do que ele, mais ainda porque a toalha era rendada. Cada um executava suas tarefas. Sentir a presença tão próxima um do outro e ver nossos pequenos trabalhos progredindo pouco a pouco nos trouxe uma felicidade inesperada. O aroma da carne no forno, as gotas de água caindo do esfregão, o vapor provocado pelo ferro de passar, tudo isso se misturava e nos envolvia. Hoje a partida é contra o Yakult, no Coxim. Como sempre, Raiz era o mais tagarela. Se a gente vencer, vamos para a primeira posição. Será que vamos conseguir? Eu provei a sopa e dei uma espiada no forno. Claro que sim! Respondeu o professor mais confiante do que nunca. Está vendo ali? A parte de baixo da primeira estrela vespertina está escondida. Quando isso acontece, é dia de sorte. É um sinal de que vamos vencer. Ah, então não é uma previsão bem calculada. É só uma aposta. Não vale tentar me enganar falando invertido. O ferro não parava de trabalhar, indiferente aos ataques de Raiz, e já chegara na última parte da toalha. Mergulhado sob a mesa, Raiz passava pano nos cantos que não costumavam ser limpos, como as pernas da mesa e embaixo dos assentos das cadeiras. Eu procurei no armário uma travessa adequada para o rosbife. O jardim estava um pouco mais escuro a cada vez que eu olhava para fora. Quando estávamos prestes a nos sentar à mesa e dar início à comemoração, surgiu um pequeno contratempo. Um contratempo realmente muito pequeno, sem importância, que poderia ter sido resolvido sem maiores alardes. A culpa não era de nenhum de nós. Se fôssemos procurar um responsável, seria com certeza o rapaz da confeitaria no bairro comercial. Ele se esquecera de incluir as velas. O bolo não era grandioso o suficiente para acomodar 11 velinhas. Assim, eu havia escolhido apenas 2 velas, uma grossa e outra fina. No entanto, ao retirar a caixa da geladeira, reparamos que elas não estavam ali. Não podemos ter um bolo de aniversário sem velas! Coitado do menino! É preciso que ele apague as velas para ser abençoado! Mais que Raiz,
que devia soprar as velas, era o professor quem as exigia. Isso o deixou claramente agitado, mas a essa altura ainda não era nada que chegasse a afetar nossa comemoração. Satisfeitos com o trabalho que havíamos realizado, antecipávamos a alegria que nos trariam os presentes e os quitutes. Bem, eu vou dar um pulo até a loja de doces para buscar as velas. Levantei-me para tirar o avental, mas Raiz me interrompeu. Não, deixe que eu vá, sou mais rápido. Mal acabou de falar e já saiu correndo pela porta. O bairro comercial não era tão distante e a noite ainda não caíra de todo. Nada impedia que ele fosse. Eu fechei novamente a caixa com o bolo e a devolvi por hora à geladeira. O professor e eu nos sentamos à mesa e ficamos aguardando o retorno do menino. A toalha de mesa tinha voltado maravilhosamente à vida. Os vincos que a amarrotavam haviam desaparecido por completo e o padrão da renda estava perfeitamente visível. A mesa da sala, pobre e rústica, se transformara em uma mesa de fidalgo. Uma flor silvestre pequena e anônima, colhida no jardim, enfeitava a mesa em um vidro de iogurte. Cumpria bem o seu papel. Os talheres para 3 pessoas, elegantemente dispostos, pareciam deslumbrantes se não reparássemos que eram de modelos diferentes. Os pratos, em comparação, eram todos triviais. Coquetel de camarão, rosbife, purê de batatas, salada de espinafre com presunto, sopa, creme de ervilhas, ponche de frutas. Eram todos pratos de que Raiz gostava e nenhum continha as cenouras que o professor detestava. Sem molhos especiais nem enfeites, apenas alguns pratos simples, mas como cheiravam bem. Sentados frente a frente, pouco à vontade, eu e o professor trocávamos sorrisos desajeitados, sem saber como passar o tempo. Ele pigarreava, ajeitava a lapela do paletó e se aprumava, pronto para começar a festa a qualquer momento. Havia um pequeno espaço aberto no centro da mesa, bem diante da cadeira de Raiz. O espaço para o bolo. Ele atraía a nossa atenção. Está demorando, não acha? Murmurou o professor incerto. Não está, não, respondi. Mas causou-me surpresa que ele tivesse consultado o relógio e falado sobre o tempo. Veja, não se passaram nem 10 minutos ainda. Está certo. Liguei o rádio para distraí-lo um pouco. A transmissão do jogo entre os Tigers e o Yakult estava começando. Voltamos a olhar para o espaço reservado ao bolo. E agora? Quantos minutos? 12. Muito tempo, não acha? Sossegue, está tudo bem. Pensei quantas vezes eu repetira essa frase desde o dia em que conheci o professor. Sossegue, está tudo bem. Na barbearia, em frente à sala de radiografia do consultório, dentro do ônibus, voltando do estádio de beisebol, ora afagando suas costas, ora suas mãos. Mas será que ao menos uma vez eu conseguira confortar o professor? Dava-me a impressão de que a sua angústia estava bem mais distante e que eu tocava sempre no lugar errado. Ele voltará logo mais, não se preocupe. Entretanto, tudo o que eu podia fazer era repetir as mesmas palavras. A inquietação do professor
aumentava na medida em que escurecia. Olhava para o relógio a cada 30 segundos e alisava com tanta frequência as lapelas do paletó que chegou a despregar alguns dos lembretes sem nem perceber. A multidão comemorou no rádio. Paciorek dos Tigers tinha acertado uma rebatida oportuna na segunda metade da primeira entrada e conquistado o primeiro ponto para o seu time. Quantos minutos? Os intervalos entre as perguntas ficavam cada vez mais curtos. Aconteceu alguma coisa? Não pode ser, está demorando demais. A cadeira do professor rangia inquieta. Está bem, eu vou buscá-lo. Fique sossegado, não se preocupe. Inclinei-me para pousar a mão sobre o seu ombro. Encontrei Raiz na entrada do bairro comercial. De fato, ocorrera um imprevisto como o professor temera. A loja de bolos já encerrara o expediente. Mas o menino fora esperto e já havia solucionado o impasse. Ele fora até o outro lado da estação, procurar outra loja, explicar o ocorrido e conseguira ganhar as velas. Corremos então de volta para o professor. Logo ao chegar, percebemos que algo estava diferente na mesa. A flor na garrafa de iogurte permanecia fresca. O rádio anunciava a vantagem dos Tigers e os pratos, prontos para receber comida, estavam dispostos em ordem. Entretanto, a mesa não era mais a mesma. Algo havia se perdido enquanto procurávamos as duas pequenas velas. No espaço que eu e o professor observávamos até pouco antes, jazia o bolo todo desmanchado. Em pé, com as costas encobertas pela sombra, o professor segurava estupefato a caixa de bolo vazia. Eu quis deixar tudo pronto, murmurou ele, como se falasse com a caixa vazia. Sinto muito. Nem sei como me desculpar. Está tudo perdido. Olhem como ficou. Nós fomos imediatamente para perto do professor e fizemos o que nos pareceu melhor para consolá-lo. Raiz tirou a caixa vazia das suas mãos e a largou sobre uma cadeira, como se quisesse mostrar que não dava a mínima importância para aquilo que ela continha. Eu reduzi o volume do rádio e acendi a luz da sala. Mas que exagero! Nada está perdido, não foi nada grave, não fique assim. Eu agi rapidamente. Em momentos como esse, não convinha hesitar ou mostrar-me atônita. Era preciso voltar tudo ao normal o quanto antes, com naturalidade, para que ele não tivesse tempo de pensar em mais nada. Pelo jeito, o bolo fora inclinado e escorregara. Metade estava amassada, mas a outra metade conservava razoavelmente o formato original. Da mensagem escrita em chocolate, se salvara apenas Professor e Raiz para... Eu dividi o bolo em 3 partes e ajeitei-as da melhor forma. Refiz a cobertura de creme usando uma faca como espátula, arrumei sobre ela os morangos, os coelhinhos de geleia e os anjinhos de açúcar que haviam se espalhado. Depois, finquei as velas no pedaço de raiz. Está vendo? Até conseguimos colocar as velas, disse Raiz, espiando o rosto do professor. Assim ele vai poder apagá-las assoprando. E o gosto continua o mesmo. Sim, não tem problema nenhum. Meu filho e eu nos alternamos tentando animá-lo.
Explicamos repetidas vezes que o peso da culpa que ele se atribuía não era compatível com um acidente tão pequeno, mas ele permaneceu mudo sem responder. Mais do que a destruição do bolo, eu me preocupava com a toalha de mesa. Pedaços da massa e a gordura do creme enchiam as malhas de renda. Não consegui limpá-la por mais que esfregasse com pano. Só serviu para acentuar o odor adocicado que pairava no ar. A bela renda recuperada pelo professor, aquela renda cujos padrões continham o código da formação do universo, estava perdida. Eu ocultei as partes manchadas da renda sob o prato de rosbife, coloquei a sopa para esquentar e trouxe o fósforo para acender a vela. O rádio anunciava baixinho que o Yakult estava virando o jogo na terceira entrada. Raiz trazia escondido no bolso o cartão de beisebol de Enatsu, enfeitado com uma fita amarela, pronto para ser presenteado ao professor. Agora tudo voltou a ser como estava. Por favor, professor, queira tomar seu lugar na mesa. Eu segurei sua mão para conduzi-lo. Finalmente, ele ergueu o rosto e, voltando-se para a Raiz ao seu lado, perguntou em voz rouca: Quantos anos você tem? Então, afagou sua cabeça. Como se chama? Oh, parece ter muita inteligência armazenada aqui. これはなかなか賢い心が詰まっていそうだ。いいかい？君はルートだ。どんな数字でも嫌がらずに自分の中にかくまってやる。実に寛大な記号。É como o símbolo da raiz, que acolhe e dá lugar a qualquer número sem distinção.